E aí o reto cruzamento, isso aqui é apaixonante. Para quem quer ter alguns animais assim, bem, com vigor bem alto, é muito bom para ovo isso aqui, tá muito bom para dupla aptidão, mas é melhor para ovo, vale muito a pena. Então, como é que é esse reto cruzamento ou backcross, tá? Eu quero um gene, e aí vou colocar esse gene no meu plantel, só que se eu colocar esse gene, vai bagunçar tudo. Então o que eu faço? Eu vou cruzando de novo esses animais. Beleza, ao longo do tempo eu vou perder a heterose, né? Mas no início ela dá uma heterose boa e eu faço a inclusão desse gene, tá? Então vou pegar aqui um exemplo. Eu quero o ovo azul nas galinhas marãs, tá? Eu tenho as galinhas marãs, elas botam aqueles ovos escuros, chocolate, e aí eu quero agora colocar o ovo azul. Então eu pego um galo araucana, ou ameraucana, que é o da foto, e aí coloco no meu lote aí de galinhas marãs, tá? O que vai acontecer? O galo é homozigoto, tá? O galo puro. Então, 100% das galinhas vão botar ovos azuis, vão ser hétero, verde no caso, né? Porque o marrom da marã com o gene azul vai dar ovo verde. Então, essas galinhas, todas as filhas vão botar ovos verdes. O que eu faço? Eu pego essas filhas, F1, e cruzo com o galo marã. O que vai acontecer? Agora é 50%. Elas são heterozigotas e o galo marã não tem o gene para ovo azul. Então, 50% das minhas galinhas vão botar ovos verdes, 50% vão botar ovo marrom, e aí galinha vira lá. Come, tá? Descarta. Eu pego essas galinhas que colocam ovos verdes, coloco de novo o galo marã. 50% ovo verde, 50% ovo de outra cor. Pego, coloco de novo o galo marã. Até que, lá pela geração 3 ou 4, eu vou ter um animal que, externamente, ele tem a característica das marãs, por exemplo, que eu dei, porém, ele tem o gene do ovo azul, que vai ser o ovo verde, o visual. Que eu faço quando eu já estou satisfeito com o externo, tá? As características externas no caso da maranfa, que eu dei o exemplo, tá? Aqui só tá A e B. Já não tem barba, então tirei a barba, porque a barba é do Americana. Se eu estou usando uma araucana, eu já tirei o suro, okay? Já tirei a crista ervilha. Até vou olhar aqui da Mara, nunca prestei atenção, mas eu acho que é crista serra mesmo, né? Crista serra, tá? Então, já tirei todas as características das almeiralcanas, exceto a característica do ovo azul. Então, eu vou ter essa ave muito focada, muito parecida, eu posso chamar de marãs, tá? Na galinha tem uma característica muito legal, tá? Todas as raças. Se ela cumpre as características que estão no padrão da raça, né? O Standard of Perfection, né? Seria aí o padrão de perfeição, ela é considerada raça pura, tá? Então a gente pode colocar. É diferente dos cachorros, por exemplo. Se eu pegar um Rottweiler, por mais bonito que seja, colocar com um pedigree, colocar para cruzar com uma Rottweiler que não tem pedigree, os filhos não vão ter pedigree, tá? Então não seriam puros aí. Bacana? Essa é a ideia, tá? Voltar um pouquinho aqui questão da endogamia, ó. Quais doenças ocorrem em um plantel endogâmico com sangue muito fechado? Não existe uma doença especificamente, tá? Doença, ela, na maior parte dos casos, ela é causada por agentes externos. A gente tem problemas genéticos. O mais fácil de ver, bico torto e dedo cruzado, porém, bico torto e dedo cruzado também pode ser calor de chocadeira. Tá? Então, se eu estou chocando na galinha, está nascendo bico torto, dedo cruzado, pode ser endogamia. Baixa na fertilidade é uma das principais características da endogamia. Tá? Você vai ver muito ovo claro. Tá? E aí, lembrando uma coisa, tá? Ovo claro, o problema é do galo. Porque se a galinha é infértil, ela não bota. Bacana? E tem galinha que não bota. Tá joia? Então, se a galinha bota, ela é fértil. Certo? Se o ovo está claro, o ovo branco, aquele ovo que não é fértil, o problema é do galo. E aí a gente tem, no geral, a gente tem animais que têm uma capacidade de combater doenças menor, que a gente fala que ele não tem um sistema de defesa e tal. Aí esses sim, esses animais acabam ficando doentes com maior frequência do que um animal que já é aí, já tem é mais heterozigoto e tal. Legal?
Então, é isso aí, não é que vai causar uma doença, tá? Ele fica menos resistente a doenças em geral, então o sistema imunológico dele fica enfraquecido, ok? Então é isso. Então o backcross é legal. Nesse meio aqui, eu não sei se você consegue ver meu mouse, acho que não dá para ver, não. Geração F1, heterose, fantástica, fenomenal. A geração BC1, né, que é do Backcross One, ela já tem aí alguma heterose, mas já não é tanta. A B2 já começa a diminuir, aí já a gente perde a questão da heterose, tá joia? Dá para ver meu mouse assim agora, tô vendo. Boa. Então é isso, tá? Isso aqui é o Backcross, muito bom para fazer, para incorporar. Ah, eu quero colocar, a gente conversou aqui, eu quero colocar, alguém mandou, acho que uma dúvida, né? O gene do temperamento feminino nas sedosas. Boa, é assim que a gente faz. Incorpora o gene, é um gene só, no caso é dominante, é igual o ovo azul, é fácil de ver. Tá? O ruim quando é recessiva, aí tem que. Quando é recessiva é diferente, tá? Coloque esse gene novo, o animal que tem esse gene novo, todos os filhos, o F1, geração F1 aqui, vai nascer portadora, só que eu não vejo. O que eu preciso fazer? Cruzo irmão com irmão. 25% vai mostrar essa característica. Pego esses 25%, cruzo com a raça pura de novo. Vai nascer 100% portador, 100% portador, só que eu não sei quem são os portadores. O que eu faço? Cruzo irmão, irmão de novo, tenho 25% de portador, coloco o animal da raça pura, cruzo irmão com irmão, coloco animal, e a gente vai fazendo isso, tá? Aqui, no caso, é para genes dominantes, que a gente consegue ver ou perceber essas características, tá bom? Bom, seguindo, tá? Um negócio aqui, o teste progênio, muito bom. O que é o teste progênio? O teste progênio, já falei, acho que em vários vídeos, é aquela ferramenta que a gente precisa fazer. O que é? Eu tenho um galo, esse galo é crista rosa. Maravilha, crista rosa é dominante, tá? Embora quase todas as características homozigotas dominantes, elas têm um quesinho de dominância incompleta. O que é isso, Ricardo? Ele é dominante, tá? A crista rosa é dominante. Só que eu consigo perceber aquele animal que é heterozigoto. Ricardo, é 100%? Não. O ervilha dá. O ervilha é fácil, tá? O ervilha, embora a literatura fala que ele é dominância completa, para mim, o ervilha ele é dominância incompleta. Por quê? Porque o heterozigoto vai ter uma crista maior, as divisões, né, as cristas vão ter o tamanho maior. Você está no vídeo lá atrás, os primeiros vídeos dessa nova era, né? Nova época, né? Eu tô falando aqui, tá legal? Então vamos lá, o que eu faço? Eu pego o animal, que eu não sei se ele é homozigoto ou heterozigoto, e cruzo com um outro animal. Então, se eu estou querendo saber do galo, eu vou cruzar com a galinha, que obrigatoriamente é homozigoto recessivo. Então, no caso aqui, o que eu vou fazer? Eu vou cruzar esse galo crista rosa, que eu não sei, com qualquer galinha crista simples. Por quê? Porque a crista simples, ela é recessiva, tá legal? Então eu consigo, boa noite pessoal que está chegando aí, eu consigo saber se essa crista, se esse animal tem ou não tem o gene de crista rosa. A crista simples não tem. E aí, eu cruzando esses dois, se por acaso nascer às vezes pode ser erro de alguma coisa, né? Um espermatozoide já estava na galinha e tal. Mas se nascer alguns animais crista simples, esse animal ele é heterozigoto. Se nascer todo mundo crista rosa, esse animal é homozigoto, tá bom?